Muito bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de manifestar o meu agradecimento pelo honroso convite que me foi dirigido e, na minha qualidade de Presidente do Instituto Português da Atmosfera, venho dar-lhes nota de duas ou três coisas que me parecem fundamentais. Uma das perguntas que mais frequentemente me é dirigida é: qual é o impacto das alterações climáticas atualmente em Portugal? Como é que Portugal está a ser afetado pelas alterações climáticas? A segunda, neste setor agroflorestal, que tipo de informação e que tipo de previsão e de cenarização é que nós conseguimos fazer e como? Eu faço já uma declaração de interesses, é que isto é uma coisa que me diz muito, que eu também sou produtor florestal. E, portanto, é algo que acompanho com alguma atenção particular e que conheço de alguma forma. E a terceira questão é o que é que o futuro nos reserva. Basicamente, aquilo que hoje em dia nós podemos disponibilizar para auxiliar este setor é a melhor informação científica possível, com os meios técnicos e tecnológicos que sejam mais avançados. Este é um gráfico de todos conhecido, ou o gráfico que alguns chamam o gráfico do stick. E embora hoje seja um dia particularmente feliz, como sabem, foi celebrado o acordo na COP, de onde, aliás, regressei no passado domingo, a verdade é que nós estamos, à data de hoje, mês de outubro, estamos com um aumento da temperatura média do planeta, segundo o IPCC, de 1,25 graus centígrados em relação àquilo que é a previsão de 1,5 do Acordo de Paris. E, portanto, como disse o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, o Engenheiro António Guterres, estamos no limite para atuar. A pergunta que frequentemente me é dirigida, até porque por vezes há percepções contraditórias, quer daqueles que dizem que, afinal, os efeitos das alterações climáticas em Portugal não são tanto como isso, outros que dizem que está uma catástrofe. Então, terão acesso a esta informação detalhada, se assim o entenderem, mas vamos ver aquilo que tentámos resumir em 2 slides muito simples, até porque, do ponto de vista de apoio às políticas públicas, por vezes o que é essencial é tentar transmitir os pontos críticos de informação. E, portanto, como sabem, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem séries longas, 70, 90 anos, para alguns parâmetros, e o que é que nós temos aqui? Nós estamos com um aumento de 0,3 graus centígrados por década, em particular desde meados dos anos 70. Dos 30 anos mais quentes, 22 ocorreram entre 1990 e 2015, e 15 desde 2000. Nós temos aumento da temperatura máxima em 0,4 graus centígrados. Nós tivemos em 2022 o ano mais quente dos últimos 90 anos. O período de janeiro a outubro deste ano foi o mais quente dos últimos 93 anos. Tivemos também um número de dias com temperatura máxima do ar acima de 25, 30 ou 35 graus, recorde. Uma diminuição das temperaturas, ou do número de dias com temperaturas abaixo de 0 graus, muito significativo. E, se querem mais um dado interessante, nós tivemos, nos últimos 30 anos, o maior número de eventos com temperaturas extremas e, em 2023, tivemos 7 ondas de calor. Parece-me que é demasiado para ser uma coincidência. Aquilo que diz muito a este setor agroflorestal, decréscimo da precipitação
de 25, 20 milímetros por década nos últimos 20 anos. 6 dos 10 anos mais secos ocorreram depois de 2000. Tivemos uma redução dos valores da precipitação em todas as estações do ano, à exceção do outono. Temos um aumento dos dias de precipitação intensa, sobretudo no outono e na região sul, ou seja, os chamados fenómenos extremos de precipitação, que já vamos ver mais à frente que respostas é que conseguimos dar a isto. E isto é também um dos indicadores principais em termos de alterações climáticas. Não só o aumento da frequência, mas também a violência desses fenómenos extremos. E quanto às secas, tivemos 5 situações de seca mais intensa desde 2000 e nos últimos 25 anos temos a maior frequência e intensidade das secas de todos os registros desde pelo menos nos últimos 70 anos. E como vêem, 2004, 2005, tivemos a maior e mais severa seca dos últimos 90 anos e tivemos o território em seca extrema e seca severa durante 9 meses consecutivos. Aliás, saberão certamente que neste momento, nomeadamente no meu Baixo Alentejo e no Barlavento Algarvio, as barragens estão abaixo dos 10% da sua capacidade. E, portanto, este é o cenário atual em Portugal. Não são suposições, não são cenarizações, são estatística e factos científicos. Pergunta: que meios é que o IPMA dispõe neste momento? Ultimamente e nos últimos anos tem sido feito um esforço enorme para termos a melhor ciência disponível. E eu acho que vale a pena tornar público qual é, por essa expressão, o poder de fogo do IPMA neste momento. Como estão a ver, nós temos 110 estações meteorológicas automáticas, que trabalham também por redundância, ou seja, não desapareceram, pelo contrário, está a ser reforçado neste momento os observadores meteorológicos, já agora estão abertos concursos para 39 novos quadros, para se trabalhar em redundância, estações na Madeira, estações nos Açores, a rede de satélites da Eurometsat e Copérnicos. Avançámos também para detectores de descargas elétricas, como podem ver aqui são 5 no continente, 3 na Madeira e nos Açores, e, obviamente, temos também capacidade instalada de outra natureza. Nomeadamente, e posso-vos dizer, serão inaugurados dentro de dias os novos radares meteorológicos com muito maior capacidade, nomeadamente em Coruche e Lolé, na Aroca já tinha sido. Estão a ser instalados 2 novos radares meteorológicos nos Açores, Madeira e Porto Santo já têm. Os dos Açores são Ponta Delgada e nas Flores. E acordámos com o Governo da região autónoma dos Açores a instalação de um Observatório Climático do Atlântico, que será na Terceira e que é potenciado com equipamento novo associado aos novos radares, nomeadamente para a monitorização dos gases com efeito de estufa a meio do Atlântico. Posso-vos dizer também que na deslocação que fizemos agora à COP28, apalavrámos com a NOAA um acordo de colaboração com a agência norte-americana no sentido de fazer esta monitorização num sítio geoestratégico fundamental, que é exatamente o meio do Atlântico. É bom não esquecer que foi também instalado há cerca de 1 ano e meio, se não me falha a memória, o supercomputador, que é absolutamente essencial para conseguirmos processar a quantidade de informação que, entretanto, estamos a adquirir. E, portanto, já vamos ver quais são os efeitos
que isto depois tem na disponibilização de informação aos diferentes utilizadores. Enfim, as pessoas gostam de números e de prazos. Os radares meteorológicos nos Açores, em princípio, estarão a funcionar até ao final do primeiro semestre do próximo ano. E eu aqui, a gente prevê o tempo, não controla o tempo, o que quer dizer que a instalação e a entrada em funcionamento, em particular no radar das flores, como sabem, vai depender muito das condições meteorológicas para a sua instalação, porque é uma obra de instalação complexa nos locais onde são instalados. Como é que nós estamos? Previsão horária. Portanto, se consultarem o site do IPA, conseguirão ter previsão horária num curto espaço de tempo, talvez até ao final do próximo ano, conseguiremos ter atualizações de 30 em 30 minutos. Temos também previsões já com razoável fiabilidade, a 15 dias, e deixem-me que vos diga que é exatamente com esta previsão que na Comissão da SECA, e com base nas previsões que são feitas pelo IPMA, que é construída a resposta pelos diferentes intervenientes, desde a Agência Portuguesa do Ambiente, a todos os intervenientes, nomeadamente, tem a ver com a gestão das barragens também, mas é com base nesta previsão cada vez mais fina que a gestão da seca tem sido efetuada. Nós esperamos melhorar estas previsões agora com os novos equipamentos que estão a ser instalados, mas a pergunta que certamente o setor faz é, afinal, que serviços é que a gente pode disponibilizar e que informação é que se pode disponibilizar? Muito bem. A partir dos satélites, nomeadamente, quer da NOAA, quer da EUMETSAT, e com os modelos que são utilizados, e, como muitos de vós saberão, os modelos, por vezes, têm as suas variantes entre cada um deles. Isto é aquilo que nós estamos a utilizar. Mas, no fundo, isto permite, desde o índice de estado de vegetação, o índice de água no solo e outros subíndices, disponibilizar esta informação que está na página do IPMA. Já vamos ver como. Se vocês e se todos vós tiverem a bondade de consultar o site, que será reformulado a muito breve prazo, de tal forma, pelo menos durante o próximo ano, contamos fazê-lo, de tal forma que se torne mais amigável de uso, está um pouco datado, todos nós reconhecemos isso, mas de facto temos disponibilização de informação especificamente para o setor agrícola. E que informação é que damos, no fundo? Índice de seca, número de horas de frio, evapotranspiração de referência, tudo isto é disponibilizado diariamente. O índice que, no fundo, dá a probabilidade de precipitação abaixo ou acima daquilo que é a média, ou seja, uma previsão, precipitação acumulada e a precipitação acumulada por bacia hidrográfica. Devo dizer que, hoje em dia, para além destes índices, temos também o índice de estado de vegetação e a percentagem de água no solo. Estamos a melhorar os índices e temos programas a ser desenvolvidos em conjunto com vários centros de investigação que têm a ver, nomeadamente, com o estado no que diz respeito ao setor florestal. Eu aqui faço um parênteses. Isto é extremamente importante. Posso-vos dizer, por experiência própria, o que é que eu verifiquei no meu Baixo Alentejo este ano. E, por vezes, não temos bem a dimensão daquilo que são os impactos económicos da gestão. E o exemplo é muito simples. Este ano, na minha região, houve montados de onde a cortiça não saiu, porque pura e simplesmente não tinha umidade suficiente para ser retirada. Aconteceu-me a mim. E mesmo dentro da mesma propriedade, nos sítios mais expostos, a cortiça não saía, e noutros, a cortiça, nas baixas e nas zonas
mais úmidas ou feteiras, saía essa corteza. Só que isto atingiu uma região inteira. E isto tem consequências económicas extremamente gravosas para quem é produtor florestal. É um pequeno exemplo, mas é um exemplo deste ano. Ou, por exemplo, dizer-se que apesar de chuvas ou de algum fenómeno extremo que ocorreu, o solo estava tão seco que a água não penetrou. E escorre por cima. E é preciso saber isto. Ora, na verdade, estes índices sobre o estado da vegetação ou a percentagem de água no solo são também ferramentas de apoio à gestão agroflorestal que são extremamente importantes. Aquele que talvez seja mais conhecido do público em geral tem a ver com os famosos avisos. Ora, os avisos amarelo, laranja e vermelho são fundamentais, por exemplo, para o risco de incêndio, que muito interessa ao setor florestal, para as ondas de calor ou para a precipitação muito intensa. Eu conto-vos só um episódio, não a ver com a agricultura, mas deixem-me que vos diga que nós temos reuniões e briefings diários com a Proteção Civil. Este ano, no meu segundo ou terceiro dia de trabalho, o furacão Óscar atingiu a região autónoma da Madeira. E na memória de todos estava a tragédia de 2010, em que morreram dezenas de pessoas com aquelas enxurradas na Madeira. Nessa altura, não tenho bem o número presente, mas choveram em 24 horas cerca de 340 e tal milímetros. Neste furacão Óscar, choveram em 24 horas 611 milímetros. Foi a precipitação do século. Com uma pequena diferença, não morreu ninguém. É que avisámos com 48 horas de antecedência. Isto faz a diferença entre a vida e a morte. E é bom que se perceba que quanto maior articulação houver com a Proteção Civil e com as diferentes autoridades, pode fazer a diferença do ponto de vista da segurança de pessoas, da segurança de bens. O que é que nós estamos a trabalhar? Nós estamos a trabalhar, neste momento, para conseguirmos ter os avisos e as previsões, em particular fenómenos extremos, a nível municipal e a nível submunicipal. Não vos vou dizer que está pronto o meu computador, eu já tenho acesso. Estamos na fase de testes. Enfim, o incêndio rural, com base nisto, é bom também que se perceba que um bom combate ao incêndio rural depende da boa gestão dos meios no terreno. E a boa gestão dos meios no terreno é tanto ou mais eficaz quanto antecipadamente se souber onde é que há a probabilidade de haver maior risco. E é essa articulação que se tem feito com a Proteção Civil. No fundo, o que é que nós estamos a dizer? Que os próximos desafios são estes. Ter as previsões ao nível mais baixo das unidades administrativas, uma melhoria das previsões sazonais e um reforço da monitorização dos dados resultantes do chamado downscaling, ou seja, conseguirmos ter a previsão, principalmente dos fenómenos climáticos extremos, com uma escala de 2,5 km no território. E para o futuro? É muito simples. Os cenários em função, seja o cenário mais moderado, seja o cenário mais extremo, em função daquilo que é a concentração dos gases com efeito de estufa, nós estamos a falar em meio grau para 2040 a 1 grau centígrado. Para 2100, para quem não está recordado, isto está equivalente no cenário moderado a 520 ppm de dióxido de carbono e no cenário mais extremo, o cenário 8.5, 950 ppm de dióxido de carbono até ao final do século. E, portanto, o que é que nos interessa daqui retirar? Com a tendência que nós temos, e como já estão a perceber, nós vamos ter um problema a sul e no interior. E vamos ter um problema de
quebra da precipitação, está-se a verificar no Barlavento Algarvio, no meu Baixo Alentejo, um aumento na frequência e duração das secas, 5 a 10 vezes mais frequentes, um aumento da frequência das ondas de calor e a área ardida a aumentar neste cenário na região mediterrânica em cerca de 40%, no cenário mais extremo. Isto quer dizer que nós temos que aumentar a nossa capacidade de fogo, nomeadamente no que diz respeito à previsão e monitorização destas situações, e é isso que estamos a fazer. Sobre os impactos da agricultura, todos nós temos a noção do que é que se está a passar. Diminuição de espécies polinizadoras, perda de cultura, empobrecimento de solos, etc., etc. O que quer dizer que a própria gestão do ciclo agrícola vai ter que ser readaptada em função destas informações que tentaremos disponibilizar o mais rapidamente possível. Até porque, como sabem, a resposta do ponto de vista da segurança alimentar tem duas componentes, dois triggers, aquelas que são de natureza climática e aquelas que são de natureza não climática. E aquilo que, no fundo, como bem se dizia no painel anterior, aquilo que será a nossa principal função é assegurar a segurança e a disponibilidade alimentar para os nossos concidadãos. E isso é aquilo que o papel do IPMA tenta. Claro que nós temos a perfeita consciência deste cenário trabalhado pelo IPCC, em relação à adaptabilidade e à chamada agricultura inteligente, mas a verdade é que a agricultura inteligente ou a boa gestão florestal depende também, em grande medida, da capacidade dos institutos públicos, no seu conjunto, poderem disponibilizar atempadamente a informação. E o disponibilizar a informação, na estratégia do IPMA, diz respeito a isto. Aumentar a capacidade de observação e monitorização, a modelização do clima, mas, sobretudo, a capacitação dos utilizadores e aquilo que é a própria modelação ser inteligível para os utilizadores finais. É esse o compromisso que hoje assumimos e é esse o compromisso com que estamos a trabalhar. Como dizia há pouco alguém, nós não estamos só a falar de uma coisa que amanhã chove ou não chove. Se querem mesmo saber, telefonam para o IPMA a saber se podem fazer o casamento ou não, ou se podem estender a roupa. E os nossos funcionários respondem com gosto às perguntas. Por mais esquisitas que possam ser, e garanto-vos que há muitas esquisitas. Agora, há uma coisa que eu vos posso garantir. É que este instrumento é um instrumento também económico. Nós sabermos se na Ucrânia se vai produzir mais ou menos cereais, não só em função da guerra, mas do tempo previsível, ou se nos Estados Unidos a produção vai aumentar ou não, tem influência de mercado. E, portanto, não é apenas a produção, isto é um instrumento de preço de mercado. E, por vezes, esquece essa dimensão. Muito obrigado. Boa tarde, sou o Pedro Chenrim, diretor da Ambiente Magazine, o moderador deste painel. Face à composição do mesmo, que é baseada em apresentações, estamos aqui a mitigar aqui as dinâmicas do mesmo. Em jeito de introdução e buscar o painel anterior que serviu de alavancagem até deste próprio painel, eu gostava de dizer que não há dúvidas que o setor florestal será preponderante para uma gestão mais eficaz face aos impactos das alterações climáticas e esta adaptação, como foi referido, será realmente baseada em três pontos-chave: ciência, tecnologia e informação. Relativamente à ciência e tecnologia, acabámos de ver, e até já agregar a informação, acabámos de ver o exemplo disso. Tudo isto irá estar baseado na inteligência artificial. Relativamente
À parte de informação ao público, e é um desafio deixado há pouco por um dos membros da mesa, porque também se tem construído uma ideia perante a comunicação social do que transmite para o exterior, eu gostava de deixar uma nota. Nós vivemos na nossa sociedade com um problema muito grave ao nível de literacia. Ou seja, a imprensa não dá a informação que as pessoas querem ler. Essa informação que as pessoas querem ler é aquela que as pessoas ficam com a percepção que é dada. Ou seja, estava-me a dizer para eu explicar, a Ambiente Magazine é uma revista que faz cobertura da sustentabilidade ambiental. Nós, no mesmo grupo, também temos uma revista que faz a cobertura da atividade económica do turismo. Ou seja, como também dizia o responsável do painel anterior, eu tenho aqui o nome gravado, agora não consigo ir buscá-lo, eu não estou dentro do setor agroflorestal, por isso o que eu posso dizer é, como gestor de órgãos de comunicação social, trabalhamos a comunicação, tentamos chegar ao público mais abrangente, mas é lógico que depois temos padrões de leitura que tentamos alimentar. Mas a informação é dada como um todo. Agora, é verdade que reparamos que há informação mais séria, mais técnica, que em algumas áreas não é absorvida. Por exemplo, tivemos esse problema, por exemplo, na área da atividade turística. Mas que aos poucos começámos a trabalhar modelos para conseguirmos fornecer uma informação mais técnica, mas que os leitores queriam ler. Era só para desmistificar um pouco, não nos podemos esquecer, volto a repetir, temos uma literacia no país muito baixa, o que complica a transmissão de mensagens mais técnicas ou que obrigam a que já haja um conhecimento ou background prévio do que estamos a falar. Era um bocado a mensagem que eu queria passar quanto à comunicação social. Estamos no painel de alterações climáticas, que perspectivas para os próximos anos? Ouvimos uma excelente e esclarecedora apresentação do qual agradeço o professor José Guerreiro, presidente do IPMA. Penso que ficamos com uma visão muito abrangente e realística e até atualizada do que é que o IPMA está a fazer, o que é que está a planear fazer para o futuro. Eu iria já passar ao próximo interveniente, Dr. António Graça, siga esta ordem, diretor de ID da Sograp Douro, que também vai fazer uma apresentação sobre a perspectiva, ou melhor, como é que está o setor agroflorestal a adaptar-se. Avançando para o caso prático. Muito obrigado, Pedro, pela introdução e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Bom dia a todos. O que eu venho aqui mostrar, porque foi isso que me foi pedido, é um pouco da adaptação que nós estamos a fazer, no caso específico da região do Douro, mas a Sograp é uma empresa que está presente em múltiplas regiões em todo o país, do vinho verde ao Alentejo, e, portanto, o mesmo tipo de práticas estão a ser utilizadas não apenas na região do Douro. A região do Douro tem esta questão de ser uma região difícil, talvez das mais difíceis do país, e por isso mesmo é um bom test bed para testar soluções que normalmente, funcionando ali, funcionam noutras regiões até de forma mais fácil e com custos significativamente mais baixos. Ora, vamos olhar primeiro para qual é o problema. Já se falou aqui sobre vários impactos das alterações climáticas. Fala-se muito na questão da temperatura. Do ponto de vista dos impactos, o maior impacto das alterações é a variabilidade, é o aumento da variabilidade do clima, portanto, a redução da certeza sobre o que é que vai acontecer, e depois também o aumento dos eventos extremos. Do ponto de vista do setor vitivinícola,
pelas características muito específicas do produto que nós colocamos no mercado. Isto traduz-se numa perda daquilo que é o seu maior fator de valor, que é o sabor. E um dos impactos que já começa a ser visível, resultante das alterações climáticas, são as duas palavras que nós menos gostamos de ouvir: não presta. E algumas variações: não gosto ou traga água, se faz favor. No setor vitivinícola, o problema começou a ser antecipado e sentido há bastante tempo. Já há cerca de 13 anos atrás, a equipa dos nossos colegas da UTAD, em Vila Real, publicou este trabalho em que caracterizava a aptidão de diferentes espaços geográficos à produção de vinhos de qualidade com base em alguns indicadores bioclimáticos. E, olhando para a série desse indicador no período de 1960 a 2000, consegue-se ver, são as zonas marcadas a vermelho, que as zonas que cumpriam aquelas 4 condições para o que se definiu por eles um ano ótimo, coincidiam com a maior parte das regiões de alta qualidade na Europa. E depois pegaram nas projeções para as décadas seguintes e fizeram a mesma análise para antecipar o que poderia acontecer. E a primeira coisa que se vê é que o vermelho praticamente desaparece. Ou seja, a frequência do número de anos que cumprem as condições mínimas para atingir a qualidade de produção de vinho reduz-se drasticamente, projetando para a frente. Cá temos nós o aumento da incerteza. Mas, por outro lado, há uma muito maior distribuição das zonas com características semelhantes quanto à aptidão para produzir vinho de qualidade. Ou seja, o primeiro grande impacto vai ao conceito, que é muito caro ao setor vitivinícola, de denominação de origem e à ligação entre o sabor e o local. Também há cerca de 10 anos atrás, num estudo realizado especificamente na região do Douro, tivemos acesso a esta tabela que tipifica cada casta naquela lista de acordo com as temperaturas adequadas à expressão máxima do seu potencial qualitativo. E verificamos que todas elas possuem esse intervalo com uma temperatura abaixo dos 21 graus, considerando aqui a temperatura média do ciclo vegetativo, ou seja, a média das temperaturas mensais entre abril e outubro, no hemisfério norte. Ora, usando os dados de um projeto em que a Sograp participou com muito gosto e muito ativamente nos últimos 5 anos, fomos mapear a distribuição dos locais em que a temperatura média do ciclo vegetativo na região do Douro estava abaixo de 21 graus na série histórica de 1971-2000, usando dados de um conjunto de estações distribuídas pela região, algumas do IPMA, outras da Direção Regional da Agricultura, outras de entidades privadas como a ADVID. E aquilo que verificamos era que toda a região cumpria esse critério de ter temperatura média de ciclo vegetativo abaixo de 21 graus. Já quando vamos fazer a projeção para as décadas seguintes, vemos que, no caso da década de 31-60, num cenário de alterações climáticas relativamente moderado e que hoje se duvida mesmo se será ainda possível, aparece uns buracos ali no meio da região onde esse critério da temperatura média do ciclo vegetativo já não é atingido. Curiosamente, são as zonas que historicamente são consideradas de maior qualidade, aquelas que no sistema de classificação de vinhas são classificadas letra A e B e corresponde a cerca de metade da atribuição anual do direito de produzir vinho do Porto. Já quando olhamos para os dados do final do século, das décadas de 71 a 2000, com o cenário mais severo, o cenário 8.5, vemos que praticamente toda a totalidade da região já não cumpre este critério da temperatura média do ciclo vegetativo abaixo de 21 graus.
Isto torna-se particularmente evidente em termos de impacto quando olhamos para uma casta em especial. Neste caso, podíamos ter escolhido outra. Escolhemos a tinta roriz, também conhecida por aragonês ou tempranilho, que tem um intervalo ideal entre os 16 e os 18 graus e meio, temperatura média do ciclo vegetativo, e vemos que na passagem da série histórica para as projeções futuras, a região, basicamente, fica sem áreas com condições para produzir vinho de qualidade baseado nesta casta. E, ao olhar para os dados que temos recolhido ao longo dos últimos anos, isto tem-se vindo a confirmar com factos observados. Neste gráfico mostro a variação do peso do bago de uva das duas castas, Tinta Roriz e Touriga Franca, são as duas castas mais plantadas na região, nos últimos 30 anos, mais ou menos, e vemos uma queda significativa, na ordem dos 30%, neste período. Ao mesmo tempo que temos situações como aquela demonstrada naquela fotografia, que se têm repetido, e cada vez com mais frequência, ao longo do tempo, em que a temperatura no período da maturação é tão elevada que, combinada com a secura, vai impedir que a maturação se faça de forma regular e, portanto, dá origem a uvas que não têm qualidade para produzir vinhos com a qualidade necessária. E isto também tem sido algo cada vez mais frequente. Que soluções é que nós estamos a implementar para responder a esta situação e, sobretudo, a preparar aquilo que queremos fazer no futuro? A primeira já foi implementada há mais de 10 anos. Criamos uma rede própria de estações meteorológicas, 24 neste momento, espalhadas por todas as nossas propriedades vitícolas, para poder monitorizar especificamente em cada local o que é que está a acontecer e começar a ter capacidade de fazer previsões de evolução meteorológica específicas para o local onde temos que tomar decisões. Mas não temos ficado só por aí. Perante o avanço desta situação e as consequências que começam a ser cada vez mais visíveis, nós temos olhado para os recursos que nos podem permitir adaptar a esta situação. Primeiro recurso, o material vegetal, as videiras, e aqui temos um aliado de peso. A videira é uma planta com uma muito elevada diversidade genética, o que lhe dá uma grande capacidade adaptativa. E isso permite-nos olhar para essa diversidade usando uma metodologia que foi criada em Portugal, a seleção policlonal, e reduzir o impacto da variabilidade climática combatendo com diversidade genética. É algo que já se utiliza noutras culturas. Na vinha não se utiliza internacionalmente. Foi um desenvolvimento nacional que hoje em dia está a começar a chamar a atenção também a nível internacional. Mas isto permite, por exemplo, naquele cenário que estávamos a ver na região do Douro, nas décadas de 30 a 60, manter ainda 40 mil hectares com condições para produzir vinho de qualidade com tinta roriz. Outro recurso, água. Aqui um recurso que necessitamos de conservar, já hoje foi aqui falado. Estamos a fazer investimentos em estruturas de conservação da água do inverno para o período estival, que é quando necessitamos mais, mas sobretudo, algo que temos também implementado há já uma boa década, sistemas de utilização de água em irrigação, com muita parcimónia e baseadas no estado da planta e não no estado da atmosfera. Medições que são feitas diretamente na planta, tipicamente à noite, e que nos permitem reduzir muito significativamente a quantidade de água que necessitamos utilizar por hectare de produção, sem que isso acarrete perdas de produção nem perdas de qualidade. A nível de solo, métodos de prevenção da erosão. O solo é um recurso absolutamente importante para toda a nossa atividade e nós aqui fazemos mapeamentos de muito alta resolução, sobretudo em zonas de encosta, que é onde os problemas de erosão mais acontecem, obviamente no Douro, mas também aqui ao lado de Lisboa, na região de Bucelas, temos zonas, por exemplo, com pendentes muito significativas e com materiais de solo muito mais ligeiros, onde a erosão é bem mais grave do que no Douro. Esta abordagem permite-nos mapear exatamente
os locais onde temos maior risco e adaptar os sistemas de drenagem para eliminar esse risco. Um outro recurso, nunca menos importante, as pessoas. E aqui há algo que nós estamos a começar a olhar cada vez com mais atenção, que são os riscos ligados à termicidade para quem está a trabalhar no campo. Temos visto um aumento crescente do número de horas com risco significativo e estamos a construir e a colocar no terreno sistemas que reduzem esse risco e permitem que as pessoas estejam a trabalhar em segurança. Finalmente, talvez o mais importante disto tudo, uma visão sistémica de toda a envolvente da vinha. Usar o ecossistema, usar os serviços do ecossistema, mas, e sem isso não teríamos sucesso, envolver o consumidor, envolver o apreciador de vinho nesse cuidado de conservação, seja através da utilização de elementos da biodiversidade que contribuem para os produtos que colocamos no mercado, seja através de levar as pessoas aos locais e explicar como é que o cuidado que nós temos com o ecossistema permite-nos manter uma atividade sustentável e produzir vinhos de qualidade sem consequências de maior. Termino com esta citação do vice-presidente Al Gore, não é uma pessoa que eu costumo citar muitas vezes, mas aqui este ponto acho extremamente importante. Nós somos muito vulneráveis a confundir aquilo que é inédito com o que é improvável. Já não estamos nessa situação. O inédito existe hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu chamava agora Frederico Barreira, produtor agroflorestal da Visp. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da organização. Um prazer e uma honra estar aqui hoje e fazer parte desta conferência. Dar os parabéns por esta iniciativa, um tema tão atual, estamos em plena COP, um tema que gera, obviamente, algum debate e muito interesse e visível pela quantidade de inscritos hoje neste evento. Infelizmente não vou trazer soluções milagrosas, nem uma solução que resolva os problemas. Vou partilhar convosco aquilo que é o que o Grupo José Pedro Barreira tem feito nos últimos 2, 3 anos. O Grupo José Pedro Barreira acaba por ser um grupo que eu diria que tem uma história relativamente comum no setor agroflorestal português. Trata-se de um património herdado, numa família com uma ligação ao setor da cortiça com mais de 100 anos. Gerimos atualmente cerca de 6 mil hectares, maioritariamente concentrado no Alto Alentejo, entre a barragem do Maranhão e de Montargil. 90% da nossa área é área florestal ou agrosilvopastoril. Temos atualmente cerca de 100 mil arrobas de cortiça no Novénio. Produzimos também gado vindo para carne e mais recentemente uma aposta em plantações de olival e de amendoal. E sentimos nos últimos anos uma necessidade que começou por interna, mas passou claramente para externa, no fundo de definir qual é que seria a nossa estratégia e o nosso caminho nos próximos anos. Isso levou-nos a uma reflexão interna que culminou num novo posicionamento, se calhar, do grupo, com uma nova estratégia, que culminou com uma parte mais visível, com uma nova imagem, mas também num assumir de um novo caminho a seguir pelo grupo e que está espelhado na nossa visão que partilho convosco. Visão esta que é nossa, é escrita por nós, mas que eu diria que não é muito diferente dos desafios que a agricultura vive atualmente de uma forma mais global. Já que foi hoje falado esta manhã de todos esses desafios, que são eles, como é que conseguimos alimentar
uma população crescente, 10 mil milhões em 2050, de uma forma razoável e com qualidade. Como é que fazemos isto num ambiente de alterações climáticas, e aqui o setor agroflorestal está na linha da frente para sofrer as consequências, e foi falado esta manhã que ainda não dói, mas já dói, já sentimos na pele o efeito das alterações climáticas. E como é que fazemos isto numa lógica de sustentabilidade não só ambiental, mas também social e económica. E depois, de um ponto de vista se calhar mais particular e mais se calhar conjuntural, desafios também que nos afetam não só ao setor, mas também à economia, como a escassez de recursos humanos, a volatilidade recente dos preços das matérias-primas, e depois, numa lógica se calhar mais particular do nosso setor, a dependência dos subsídios, é uma realidade, e na parte florestal que nos toca, uma situação que nos preocupa muito, a questão do declínio do montado sobre, em grande parte, se calhar, ligado também às alterações climáticas. E, portanto, foi neste contexto e neste nosso novo posicionamento que demos um primeiro passo e nos lançámos num projeto interno de consultoria, assessorado pela NBI, em que eu diria que chamámos de projeto de biodiversidade, projeto de nome interno, mas diria que teve como um primeiro e principal objetivo tomarmos conhecimento do nosso património, mas tentar conjugar com um olhar um bocadinho diferente daquilo que tradicionalmente fazemos, através de um conhecimento mais agrícola e florestal, mas trazer para dentro de casa, ou para dentro da discussão, pessoas mais ligadas à biologia, à ecologia e ao ambiente. Pronto, tem vindo a ser uma experiência muito, muito interessante. Vai passar por definir um plano de gestão da biodiversidade e dos ecossistemas, mas incluía também uma análise do risco ecológico e também do risco climático. E aqui, não sei se um exagero da nossa parte, mas nesta parte da análise do risco climático, embora o nosso património esteja mais ou menos todo concentrado na mesma zona, nós pedimos uma simulação, que nos fizesse uma simulação de qual seria o impacto climático nas nossas várias herdades. Partilho convosco o resultado desse estudo para a herdade de Camões, a nossa herdade principal, e as tendências são as óbvias, exceto uma: aumento da temperatura média anual, menos horas de frio. Curiosamente, o modelo para 2040 ditava mais chuva, mas mais concentrada em alguns meses. No horizonte 2070, aí depois já temos uma redução da precipitação. Fizemos isto para as várias herdades. Partilho convosco o resultado da variável temperatura para as várias herdades. A tendência, embora haja alguma diferença entre as várias localizações, acho que não são relevantes. Notório o aumento da temperatura de 1 grau e meio no horizonte 2070. E, portanto, todas estas tendências, embora quiséssemos que houvesse uma aplicação e uma concretização no nosso território, acho que as tendências já foram aqui hoje faladas, são de comum acordo. Pronto. Interessa agora aqui perceber como é que adaptamos o nosso negócio, como é que adaptamos o nosso património a esta nova realidade. E ainda no âmbito deste projeto de consultoria, e porque era impossível atacar o património na totalidade, concentrámos na herdade de Camões, e numa parte dessa herdade, mas estamos a falar de cerca de 2.000 hectares que foram catalogados e que foram essencialmente divididos em duas grandes áreas. Áreas produtivas, agrícolas e de produção intensiva, e áreas mais florestais, aquelas que chamamos de restauro ecológico. E nessas áreas foram depois definidos quatro projetos piloto, 2 nessas áreas produtivas e 2 nas áreas florestais, e que partilho convosco aqui alguns comentários. O primeiro área e primeiro exemplo que vos trago trata-se de uma área florestal com cerca de 260 hectares, maioritariamente constituída por montado de sobre e pinheiro manso, e uma área que está em relativamente mau estado de conservação, e por isso é que foi uma das áreas selecionadas. E esse mau estado de conservação deve-se a várias razões, mas em parte também a um eventual excessivo encapeçamento de gado nestas áreas durante vários anos. E, portanto, resolvemos pegar nesta área também numa lógica de restauro ecológico, de melhorar esta área, mas também, ao mesmo tempo, tentar fazer alguma adaptação climática.
E partilho convosco algumas das medidas que foram definidas, mas sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do solo e de potenciar a qualidade da biodiversidade exigente e também da água, uma forma de tornar esta área mais resiliente a eventuais incêndios, mas também a melhorar ou mitigar o risco de erosão do solo. E, obviamente, e daí o nome também desta área piloto chamada carbono, um tema que também está bastante na ordem do dia, como eventualmente uma possibilidade de financiar todas estas intervenções com os créditos de carbono, em especial numa zona em que temos um notório declínio do montado. A outra área, outro exemplo que vos trago aqui hoje é numa área produtiva, de produção intensiva, neste caso de amendoal, e foi escolhida porque era aquela que na matriz da nossa análise foi aquela que apresentou um risco ecológico mais elevado e portanto, escolhemos-las nesse sentido. Foram definidas também uma série de medidas de intervenção que partilho convosco, não vou entrar em detalhe em todas elas, mas destaco a introdução e a promoção de polinizadores de uma forma natural e também a concretização de sebes e de enrelvamentos que protejam a área, não só através da erosão dos solos, mas que protejam também os cursos de água existentes. Estes dois exemplos que partilho aqui convosco, destas duas áreas pilotos, fazem obviamente parte da nossa estratégia, do nosso contributo nesta área, mas também a utilização de culturas que utilizam menos água, mais aplicado no caso do olival do que no amendoal, mas também melhorar e potenciar os nossos recursos hídricos próprios e também a produção de energia através de painéis fotovoltaicos, embora não sejamos autossuficientes, também um dos nossos contributos. Aproveito também a oportunidade para deixar aqui alguns pontos de reflexão que também já foram abordados em alguns casos hoje. A atualização que está em curso do regime jurídico dos aproveitamentos hidroelétricos. E depois dois temas que também já têm sido muito falados, que têm a ver com a água e com o abastecimento de água. Por que não pensar na descentralização para a água potável e o aproveitamento de águas residuais, como acontece já em alguns casos. A questão do transvaso de água norte-sul também tem vindo a ser abordada aqui hoje, acho que é um tema que também é importante. Uma questão mais paradoxal para mim, que tem a ver com a gestão de matos. Por um lado temos um incentivo que nos obriga a limpar o mato de uma forma quase até mato inexistente, mas por um outro lado temos um mato que é importante na conservação do solo e permite mitigar risco de erosão e também permite o renovo natural da floresta. E também na questão do montado, acho que é importante um conhecimento mais aprofundado do património genético desta árvore, no fundo, para tentar encontrar soluções que se adaptem melhor às alterações climáticas. E no fundo, estes seriam aqui umas propostas de reflexão que deixo aqui hoje. Para terminar, e também já me fizeram sinal que já estou aqui a ultrapassar o tempo previsto, para concluir, as alterações climáticas são uma realidade, já que foi mais do que referido por várias pessoas hoje, e efetivamente temos que nos adaptar. E embora não seja consensual, e porque já partilhei esta capa deste livro em alguns fóruns, não termino com uma frase, mas termino com a capa deste livro, que eu acho que espelha bem a evolução que todos assistimos, ou seja, o gestor, deixámos de ser meros gestores agrícolas ou florestais para passarmos claramente a ser os gestores ambientais e de ecossistema. Muito obrigado. Obrigado. Eu chamava então João Coimbra, produtor de cereais da Golgã. Muito obrigado. Bom dia a todos. Parabéns pela organização, mais uma vez um fórum importantíssimo para nós discutirmos estes assuntos que cada vez mais nos preocupam ou que cada vez mais impactam, como estamos a dizer, já começa a doer e esta dor tem muito a ver com o nosso rendimento, com a nossa capacidade de gerar riquezas nos nossos patrimónios e, portanto, eu vim aqui deixar aqui um bocadinho o que é que estamos a fazer, como é que pensamos em resolver isto nos próximos tempos, porque no fundo é uma questão de atuar. Nós temos uma empresa familiar com uma gestão agrícola e florestal, eu vou falar aqui mesmo na área da agricultura, e
temos este problema. Ainda continuamos a encontrar muita gente que parece que ainda tem necessidade de ser ajudada a compreender com a situação. E preocupa-nos muito porque ainda há muita gente que tem a ideia de que isto ainda é uma fraude, ainda é algo que está a ser montado para ir contra uma ideia do que é que era bom antigamente. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, já não vamos perder mais tempo em justificar o caminho da necessidade de mudar. Esta é uma necessidade fundamental, porque senão perdemos energia. Nós já não temos muita energia e esta energia é fundamental para saber de que lado é que a gente se coloca. E nós colocamos do lado de que temos que atuar já, temos que fazer a ação concreta, não podemos esperar que isto corra bem, porque não vai correr bem. E, portanto, basicamente, onde estamos a concentrar? Sabemos que o planeta tem limites, sabemos que eles estão a ser ultrapassados em alguns modelos e muitos deles estão a ser irrecuperáveis. E, portanto, vamos ver qual é o meu papel nesta necessidade de eu colocar a minha investigação, o meu investimento para tirar pressão destes 3 locais onde a agricultura tem mais importância. E deles tem a ver com a diversidade genética, as alterações climáticas e a diversidade genética estão muito ligadas, mas também uma coisa que se fala pouco do excesso de azoto na atmosfera e nos oceanos e do fósforo. E, portanto, é aqui que também nós achamos que é um driver que nos tem que ligar. E, portanto, basicamente o que estamos a fazer é tudo o que fazemos de investimentos, tudo o que pensamos em mudar tem que ter estes drivers. No fundo, reduzir todo aquilo que é minerado, tudo o que é combustíveis fósseis por causa das suas emissões. Temos que fixar carbono no solo e temos basicamente de entrar numa economia circular. Se isto for feito nas nossas opções, nas nossas mudanças, é fundamental que ele tenha uma direção. E, portanto, cada vez que temos que organizar as coisas, percebemos que se não digitalizarmos os processos, as decisões, não vamos ser capazes. E, portanto, uma agricultura que não pode ser trabalhada pela nossa sensibilidade, mas sim por dados, por sensores, e, portanto, digitalizar o processo todo é fundamental. Nós temos hoje capacidade de recolher, tratar e ter decisões que nos ajudem a tomar o melhor para as alterações climáticas e, portanto, a adaptação tem a ver com que a decisão deste ano pode não ser a decisão do ano que vem e até pode ser uma decisão que anda 10 anos para trás e passou a ser a mesma decisão e cada vez mais terá que ser um sensor, uma máquina, um software que me dá essa informação. E, portanto, passamos a fazer aplicações variáveis, já não há receitas, já não há soluções milagrosas que resolvem todos os problemas, nós temos vários tipos de solos, várias zonas da região do Ribatejo e, portanto, uma solução que é boa para um lado não é boa para o outro. Portanto, são fundamentais e, portanto, o IPMA também faz parte desta equação, porque a previsão, a capacidade de prever e ter capacidade de intervir rapidamente e gerir essas mudanças é fundamental e daí também a importância de tudo isso. Cada vez mais há muitas ferramentas que estamos a ser utilizadas, na genética, na variabilidade dos fertilizantes, na variação das sementes, tudo isso tem-nos ajudado a conseguir adaptar-nos melhor a essa alteração climática, a essa capacidade de perceber que não vamos ter uma resposta para todas as soluções. Mas é na água onde nos concentramos há mais anos. Há cerca de 20 anos decidimos que, apesar de sermos uma zona muito rica em água, talvez a zona mais rica do país em água, era fundamental gerir, até porque tínhamos a gestão da energia. A energia foi o driver que nos levou a poupar água. Mas, praticamente, ao fim de 20 anos, temos a máquina afinada de forma a podermos adaptar, mais uma vez, às variabilidades. Porque o problema não é só que eu vou poupar água, eu quero é usar a menor água possível para fazer o maior número de matéria-prima, de matéria seca. E, portanto, já não pode ser a sensibilidade, porque está mais calor hoje, ou vai estar mais calor para o ano. Pode não estar. E, portanto, tem que haver reação rápida e adaptada a todo este processo de conhecimento. Também, a nível da produção de energia, a sensação que temos é que quem não conseguir produzir a sua própria energia vai ter muita dificuldade em aguentar os embates que aí vêm. A agricultura não é mais do que gestão de energia. Nós somos uns gestores de energia. Agarramos a energia do sol, temos a energia dos nossos fertilizantes, nos nossos combustíveis e colocamos-las na cadeia alimentar. E, portanto, se eu gerir bem a energia e se essa parte da energia puder ser descarbonizada e for minha e produzida por mim, isto tem uma alavanca de sucesso muito importante. E, portanto, aquilo que fizemos foi, desde 2010, percebemos que quem não dominar a energia, principalmente no hemisfério sul, aqui os países do sul que têm que regar, era muito difícil. E, portanto, atingimos a nossa
total produção de autoconsumo em eletricidade, mas sabíamos que tínhamos que continuar. Não é suficiente porque nós só temos para aí 20% ou 30% de eletrificação do sistema agrícola. E, portanto, aquilo que estamos a fazer hoje é ver quanto é que um agricultor gasta na totalidade da gestão da energia, na sua exploração, em equivalência. Portanto, se eu, por exemplo, para o trator, que ainda hoje é diesel, eu, quando ele for elétrico, eu precisarei de um determinado número de quilowatts. E, portanto, a partir daqui, nós conseguimos ver que eu, com pelo menos 7.000, 8.000 quilowatts, consigo gerir toda a energia. Portanto, se eu produzir esta minha energia, eu posso, com cerca de 0,25 da área que eu rego, eu posso ser autossuficiente em energia para podermos ter a certeza que eu não estou dependente de crises energéticas e consigo libertar-me das emissões desta energia. E, portanto, aquilo que hoje já conseguimos atingir foi praticamente, agora em 21, já temos mais energia daquilo que todo o modelo gasta na exploração. E isto foi conseguido com paybacks interessantes, não foi preciso grandes, o mercado consegue remunerar isto. Também na biodiversidade e na intensificação era este problema. Nós temos que produzir mais, nós estamos a produzir mais. E será que isso é possível compactar? No fundo, ter as duas coisas. É mais produção e mais biodiversidade. E então, a nossa solução foi concentrarmos no solo. Menos nas plantas e mais no solo. Porque é a partir daqui que eu acho que nós temos capacidade de nos preparar para aquilo que aí vem. Se aumentar 2 graus, 3 graus, não é esse o problema. Mas os chamados extremos climáticos. E hoje, quando eu tenho uma temperatura no solo que pode passar de 20 para 30 graus, as minhas culturas vão sofrer bastante. E, portanto, se eu me concentrar basicamente em cobrir o solo, em pôr mais matéria orgânica no solo, eu posso ter muito mais resiliência e posso aguentar esse embate. E para isso colocamos no terreno, há cerca de 25 anos, um modelo de experimentação em sementeiras de conservação, em agricultura de conservação, que está a dar muitos resultados, mesmo para as áreas que não temos ainda capacidade total de chegar à sementeira direta. Mas basicamente o que estamos a fazer é um misto do carbon farming e da agricultura regenerativa. Eu não gosto muito dos títulos, mas nós temos que ter algumas ideias e algumas bases de trabalho e, portanto, basicamente é medir o carbono. O carbono é a nossa fonte de pensamento, porque ele tem vantagens, porque as pessoas não gostam muito do CO2, mas eu gosto muito do carbono, e portanto eu gosto que me deem o carbono, não em gás, mas em carbono para o solo, em carbono biológico. E portanto medições do sequestro, reduções, mobilizações, sementeiras diretas, há uma corrente que podemos ir usando, e cada um à sua velocidade, de modo a que esse carbono seja um balanço positivo. E para isso começámos a estudar cada vez mais aquilo que não sabíamos, que era o solo. Temos hoje 4 universidades em contínuo, em projetos contínuos a estudar o solo, e isso é fundamental para termos cada vez mais conhecimento, que é onde há menos conhecimento, e temos hoje as culturas de cobertura já totalmente, o solo nunca está nu, salvo em alguns meses da sementeira ali em março, abril, mas basicamente sabemos que é no ciclo do azoto que estão as maiores emissões. Portanto, também estamos a concentrar de modo a perceber onde é que o carbono está na atmosfera, no solo, na água e na nossa exploração. Medimos o carbono na sua totalidade e para isso, sabendo medir, depois podemos gerir. Para isso, estamos a gerir também as emissões em direto, aquilo que consumimos, nas horas que conseguimos. Medimos os resíduos para saber toda a fonte de emissões, se podemos ser racional ou não. Isso é fundamental para depois fazer medidas de gestão. Nos últimos anos temos vindo a mudar o modelo das culturas de cobertura, que no fundo passam a não ser só a tal cultura intercalar, que agora a legislação tentou adaptar com muito pouco jeito e com muito pouca capacidade, até que tornou-se, da maioria dos casos, está-se a tornar contraproducente. As culturas de cobertura são utilizadas numa altura certa, que é na pós-colheita precoce, e utilizando muito mais objetivos, já não só a cobertura do solo e a erosão, mas fazer dela uma ferramenta. Nós temos 5 meses a cultura ocupada com o milho e temos 7 meses que não estávamos a utilizar. E, portanto, o que consideramos é que esses 7 meses são hoje fundamentais para a adaptação climática. E são esses 7 meses que nos vão dar ajuda a fazer muito mais capacidade de resiliência. Estamos a transformar também a mudança dos adubos sintéticos para os adubos orgânicos e praticamente estamos a ver até onde é que podemos ir. Queremos terminar com os adubos sintéticos, não sei se conseguiremos, mas aquilo que estamos a fazê-lo é, na prática, usá-los como mais uma ferramenta, introduzir mais matéria orgânica no solo. Nós hoje estamos
com um balanço positivo de cerca de 15 toneladas, aplicamos 30 toneladas de matéria seca ao solo e retiramos 15. Portanto, teoricamente, ou na prática, estamos também a deixar 15 toneladas de matéria seca todos os anos no solo. E isto vai nos ajudar a combater a mineralização, a falta de matéria orgânica e a saúde do solo. Isto é muito importante porque cada vez mais é aqui que nós acreditamos que está a nossa grande função de agricultores. E, portanto, usar também a parte biológica, bactérias, fungos. Hoje aplicamos bactérias, multiplicamos bactérias, fungos. Também temos tricodermas para defesas sanitárias, etc. Cada vez mais reduzir aplicações de síntese de produtos inseticidas, etc. Tentar reduzir a parte química também. E, portanto, no fundo, fazer esta capacidade de eliminar tudo aquilo que faz também emissões e, no fundo, tudo que nós temos que importar. Grande parte destes adubos são importados e, portanto, se eu os produzir localmente a economia circular, eu posso hoje reduzir já alguns deles a 100%. E isto é uma grande conquista para nós, porque, no fundo, é trazer para dentro da exploração tudo o que é subprodutos, efluentes, tudo o que seja possível aproveitar, nós vamos tentá-lo para reduzir isto ao mínimo. Na sementeira direta atingimos já 10%, não conseguimos chegar a 100% por falta de rentabilidade, mas isto terá que ser o nosso objetivo final, chegar daqui a 10, 15 anos com a totalidade da área em sementeira direta. Na prática, terminar as mobilizações, reduzir brutalmente o trânsito e a mobilização das parcelas. Somos hoje capazes ainda de aumentar a produção, portanto, este modelo de negócio tem conseguido aumentar a produção, continuamos a ter produções a crescer, que era uma das dúvidas que eu tinha nos primeiros anos, e a sementeira direta acompanha com um gap de diferença de produção. Portanto, se conseguirmos ajuda para esta diferença, penso que também está aqui um caminho que é possível fazê-lo. Ainda há muito tímido a forma como se está a ajudar a agricultura e, portanto, temos também aqui este percurso. E, portanto, a sustentabilidade também vai com o declínio da biodiversidade e aqui apostamos numa solução de compromisso entre a produtividade e as zonas de conservação. Portanto, programas que estão a ser colocados cada vez mais para deixarmos a nossa produção perto das áreas de conservação e não muito longe. Portanto, tudo isto que já se conhece, quem conhece o projeto já sabe, áreas de conservação, áreas de refúgio, e, no fundo, formas de termos ao mesmo tempo altíssimas produções, porque nesta zona temos as maiores produções do mundo, mas também altíssimas áreas de conservação, que os tais serviços do ecossistema podem-nos vir a ajudar. Compromissos como este, plantar uma árvore por hectare e por ano de hectare regado, são compromissos que não custam nada, mas ao mesmo tempo vai-se plantando uns milhares de árvores no meio da área agrícola. Por isso, cada vez mais também temos que nos preparar, porque estamos a fazer charcos, porque grande parte da biodiversidade pode desaparecer por períodos de escassez de água numa zona de regadio, que ninguém se lembraria que era uma zona. Mas nós deixamos de regar no fim de agosto e muitas vezes estão 2 meses sem chover e há uma mortandade enorme de biodiversidade. E, portanto, todos os equipamentos ao pé do milho têm este tipo de equipamentos. E, portanto, estamos também, em termos florestais, a fazer uns testes em rewilding, mas ainda é só os primeiros passos. E com isto termino dizendo que também abrimos um departamento de ambiente e clima, é a primeira vez que temos não agrónomos e não economistas, e colocamos este ano uma bióloga e um arquiteto paisagista a gerir um orçamento de ideia que acaba por já atingir 5% do nosso modelo de negócios, da nossa faturação, e isto também é um sinal que temos que mudar muito também a forma como fazemos investigação, como fazemos desenvolvimento nas nossas explorações. Muito obrigado. Obrigado, nós. Eu chamava João Madeira, produtor pecuário de Mértola. Ora, começo por cumprimentar todos e agradecer à organização, na pessoa do Tiago, a simpatia do convite. O António Gonçalves Ferreira já fez aqui um spoiler acerca do que eu vinha aqui dizer, e o Tiago pôs-me a falar não só à hora do almoço, mas a seguir ao João Coimbra, e portanto, enfim, olha, vou tentar, prometo que não os aborreço muito. Isto para começar é aqui. Preciso de instruções. São eles, ok.
Bom, eu se calhar para ir ganhando tempo e avançando, portanto, eu venho-vos trazer o exemplo de uma exploração do Concelho de Mértola, que está toda contida dentro de uma área protegida. É uma exploração com um tamanho grande, numa zona onde as produtividades unitárias são baixas e, portanto, temos que adicionar unidades de superfície, que é para termos um nível mínimo de atividade económica. É uma exploração em cuja área, em 90% da área útil, é ocupada por pastagens permanentes, portanto, é uma exploração que vive da pastagem e os outros 10% são forragens que semeamos anualmente, quer para conservar e para transferir um excedente para determinadas alturas do ciclo produtivo dos animais, quer para consumir no terreno, nas alturas em que o que há no campo já não tem qualidade suficiente. É uma exploração pecuária, portanto vive da produção animal, explora um efetivo predominantemente de ovinos, 2.000 ovelhas, de uma raça autóctone, que é a campaniça, e uma manada relativamente pequena à escala alentejana, de 40 vacas alentejanas. Ok. Sim, senhor. Portanto, isto foi mais ou menos o que eu disse, foi este slide. Só a questão do solo, são litossolos de xisto, que é a litologia dominante naquela região. Dá-nos aqui um brinde amargo, são solos que estruturam de forma incipiente e, portanto, têm alguma suscetibilidade à erosão, o que, associado a algum declive que nós temos na exploração, nos leva a ter que ter muito cuidado. São relativamente ácidos, mas a coisa não é dramática. Vou só passar muito rapidamente clima. Clima, estes são os dados de Valfe Formoso. Agradeço à professora Maria José Roxo ter-me disponibilizado esta série. Volume de precipitação anual a diminuir ao longo de 80 anos, número de dias com chuva também a diminuir, portanto, menos chuva, mais concentrada em menos episódios. São os dados da Estação Meteorológica de Castra Verde, que está muito em linha com o que se passa na nossa exploração, e o que eu queria que atentassem é que já estamos a trabalhar nos últimos 15 anos numa média de 370 milímetros. É um bocadinho diferente dos valores que são normalmente apontados para aquela região, que normalmente ainda são referidos valores acima de 400 e picos milímetros. E dos últimos 15 anos, 10 foram abaixo desta média. É uma série curta, para uma série meteorológica, mas, de qualquer forma, é o que temos, não é? É o que nos acontece todos os anos e é com isso que temos que viver. É o último slide relativo a clima. Precipitação, o cenário RCP 8.5, 2100 vamos baixar para 288 milímetros em média, mas eu queria que também atentassem ao que é que se vai passar, por exemplo, com as máximas. A média das máximas em agosto vai passar para 39,5 graus. Portanto, não se trata de produção vegetal, não se trata de produção animal, trata-se mesmo de aguentar. Não é? O ano passado, isto é o que foi recolhido na nossa exploração, 82% da precipitação que caiu na fase vegetativa, e eu da fase vegetativa eliminei o mês de julho, caiu nos 3 primeiros meses. E, portanto, o resto do ano vivemos daquela precipitação. O que nos obriga, obviamente, a olhar invariavelmente para o solo. Portanto, o nosso processo produtivo é igual. Este é igual em Mértola nos campos da Gulgã, né? É fotossíntese. Precisamos de luz, precisamos de dióxido de carbono e precisamos de água. E não temos água. E, portanto, temos que a reter e temos que a conservar. E onde é que a vamos conservar? No nosso caso concreto, tentamos conservá-la no solo. E alguma, obviamente, como vemos da produção animal, os animais precisam de beber. Que estratégias é que temos seguido? Do ponto de vista da produção animal, a estratégia tem sido relativamente fácil. Escolhemos adaptação. Não é? A velha questão que está agora aqui é entre mitigação e adaptação. Nós, desde há algum tempo, tivemos que optar pela adaptação. Escolhemos raças autóctones à espera da adaptação e dessa adaptação à espera de resultados zootécnicos. E desses resultados zootécnicos à espera de resultados económicos, porque nunca nos podemos esquecer que estas explorações precisam todas de ser viáveis. E, portanto, podemos ter a melhor estratégia do mundo, mas se no fim do ano não tivermos aquilo com que se compram os melões, nada feito. Não é? Do ponto de vista das plantas e do solo, e eu aqui, são as plantas herbáceas e o solo que nós tratamos da mesma maneira, temos 3 abordagens principais. A não mobilização, nem para produzir forragem, nem para produzir pastagem, precisamente porque precisamos de guardar a água toda no solo.
e, portanto, precisamos ter um solo muito bem, o melhor possível aprovisionado em matéria orgânica, que é a nossa grande esponja e o nosso grande reservatório. Tentamos reciclar o máximo de nutrientes que extraímos do campo, para não haver exportação, portanto, extraímos sob a forma de forragem e depois vamos repor sob a forma de estrume e de compostagem, que é um projeto que ainda está em fase piloto, e gastamos algum tempo na questão da gestão do pastoreio. E uma última referência à questão das árvores. As árvores, além da riqueza que é ter uma árvore, num cenário como aquele que se espera, uma árvore é igual à sombra. E a sombra vai ser um dos fatores críticos de um sucesso hipotético no futuro. Tentamos, nesta vertente das árvores, proteger a regeneração natural, à procura da mesma adaptação que procuramos nos animais, mas também plantamos. E temos uma plantação não de espécies florestais, mas com outros objetivos de promoção de biodiversidade na área da pastagem. Ora, isto é o aspecto da sementeira deste ano de pastagens permanentes. Isto passou-se dia 1 de novembro, peço desculpa. E com isto conseguimos, num quadro de pastagem que já não é mau, conseguimos adicionar, ou seja, não aniquilamos nada do que ali está, mas acrescentamos. E, portanto, estas duas, isto para os olhos mais habituados apercebem-se, isto são duas linhas de leguminosas que são deixadas no meio das outras que já lá estão. Isto é a experiência de uma microcentral de compostagem em protocolo com a EDIA, ao abrigo de um projeto Mais Solo, Mais Vida. E a questão da gestão do pastoreio, que eu vou passar também um bocadinho assim rapidamente, levou-nos, isso foi um processo de procura das causas da depressão produtiva das pastagens e levou-nos a passar de um quadro como este, que era o que nós tínhamos, em que havia grupos não muito grandes de animais em áreas grandes e a passarem lá durante muito tempo, e passámos, depois podemos discutir isto noutra fase, para um quadro como o que está ali ao lado, em que o mesmo número de animais, a mesma área, mas sistematizada de uma forma completamente diferente, permite-nos ter uma grande zona em que toda a pastagem está em repouso. E o nosso objetivo, eu peço desculpa às pessoas desse lado, isto não aponta, pois não? Não. O nosso objetivo é trabalhar sempre entre estes dois círculos, ou seja, na zona das taxas de crescimento altas, ou pelo menos o mais próximo possível do máximo, nunca dilapidar o arsenal fotossintético das plantas abaixo de um determinado ponto que as leve depois de demorarem muito tempo a recuperar. E houve uma transformação, de facto, na nossa exploração. Esta é a parte sul da exploração, em que em 2018 tinha aquela estrutura de parques, que já vinha desde o tempo da adesão à União Europeia, e em 2023 temos aquele quadro. E isto permite-nos que no dia 13 de novembro deste ano, tendo chovido a primeira chuvada que fez germinar, tinha acontecido um mês e uma semana antes e já tivéssemos pastagens, enfim, que já se podiam mostrar sem ter vergonha. Em termos de resultados mais objetivos, eles foram medidos durante um período longo ao abrigo daquele projeto, é um financiamento LIFE, o projeto chamava-se Desert Adapt, já acabou, e foram medidos o carbono orgânico, o azoto total, capacidade de troca catiónica, densidade aparente e o carbono orgânico particulado. Eu pus nesta forma para se perceber. Cada um destes gráficos traduz uma daquelas grandezas. Isto foram três, embora haja 4 linhas, são só 3 locais de amostragens, referenciados, só que um deles tem 2 profundidades. Acho que não faz parte do plano perdermos muito tempo no detalhe, mas é só para entendermos a tendência que se verifica. Foram 4 anos, também não é um tempo por aí além, mas o carbono orgânico aparentemente subiu, o azoto tem um comportamento mais errático, a capacidade de troca catiónica aparentemente evoluiu no sentido favorável, a densidade aparente, que é uma entidade com mais inércia, aparentemente também está a mexer, tirando ali uma das locais de amostragem, está a mexer no sentido correto, ou seja, de diminuição. E o carbono orgânico particular também. Portanto, esta é a lógica e estes têm sido os resultados que foram possíveis de amostrar e de medir. E eu fechava com esta fotografia
que na verdade me dá alguma esperança, porque a única coisa que muda de um lado para o outro do caminho é a forma como o solo e a comunidade herbácea que habita nesse solo é gerida. E isto passou-se 12, 13 dias depois do primeiro episódio de chuva deste ano. E, portanto, ficavam por aqui e agradecia-lhes a atenção. Obrigado. Penso que foram 4 bons exemplos de como se está a adaptar o setor agroflorestal em Portugal. Já não vai haver tempo para debate. No entanto, eu perguntava se alguém queria colocar alguma questão a algum dos intervenientes que fizesse agora. Se não há, eu só ia propor aqui, então, um último desafio ao Dr. Engenheiro José Guerreiro, que era, na parte final da sua apresentação, falou na capacitação e na modelação baseada em adaptações climáticas. Poderia explicar, eu penso que isso são projetos para o futuro, estava na parte dos projetos, se poderia só fazer um enquadramento da capacitação e na modelação, e acabávamos aqui. Muito obrigado pela questão. Uma das questões que frequentemente é colocada ao IPMA é sobre ações de formação. Estou em condições de vos dizer, quer que em termos nacionais, quer em termos internacionais, nós vamos pela primeira vez lançar um programa de formação externo, aberto, patrocinado pelo IPMA, e que, entre outras ações de formação, será também dirigida para estas temáticas. E isso vai estar no nosso plano de atividades para o ano de 2024, e eu conto que o programa de formação externa do IPMA, até por via remota, possa estar disponível a partir do primeiro trimestre, final do primeiro trimestre. E, portanto, teremos um programa de capacitação dirigido a diferentes públicos, com base nestas necessidades e com particular atenção para este setor agroflorestal, que, como já perceberam, também me diz muito. Obrigado, então, e fica... E dou como encerrado este painel, e bom almoço a todos. Obrigado.